FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black & Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. Debate no SBT. Davi Almeida ofendeu Amazonino Mendes, covardemente, por trás das câmeras. Não, tu já prejudicou o povo aqui todinho, seu vagabundo. Ouça novamente. Tu já prejudicou o povo aqui todinho, seu vagabundo. E o candidato também fez graves ameaças ao coordenador de comunicação de Amazonino. Tu vai sair contra aqui, tu vai pegar porrada de mim. Use isso contra mim, Martinelli, pra ver se tu sai daqui. Este é o verdadeiro Davi Almeida. Não se engane. Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Respeitável público! Chegou o repasse do governo federal para a cultura. Os recursos já estão com os estados e municípios. São 3 bilhões de reais que vão ajudar os profissionais da cultura. O auxílio também é destinado ao fomento de atividades culturais e à manutenção de espaços artísticos. Informações gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Agora, Band News Manaus. 8h28, 8h28 na capital amazonense. Muito bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7 pelo aplicativo Mano, o aplicativo Band Rádios, nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br e agora nossa live pelo Facebook, Band News Manaus desta sexta-feira, 27 de novembro, já está no ar. E as pessoas se perguntando, Samara, cadê o Arthur? O Arthur volta à programação no domingo de eleição, a partir do meio-dia. Arthur Coelho está de volta com a gente, trabalhando ali na Labuta. Hoje deu uma trégua, mas volta no domingo. E quem divide manchetes no Band News Manaus de hoje, comigo, Daniel Jordano. Dani, bom dia. Bom dia, Samara Souza. Bom dia você, ouvinte da 93.7, Band News Difusora FM. Estamos no ar com as principais notícias do dia, mas lembrando da sua participação com a gente, ouvinte. 99351-9370, 99351-9370. Vamos que vamos com as principais notícias do dia. A flexibilização prematura das medidas de prevenção à Covid-19 faz mortes pela doença saltarem em Manaus, o que diz um pesquisador da Fiocruz. Mais detalhes você acompanha em instantes. A mãe de uma menina de 11 anos que foi estuprada pelo meio-irmão de 17 pede que a gravidez da menor seja interrompida. A criança está grávida de aproximadamente 7 meses do adolescente. O crime foi denunciado ontem pela mãe da vítima. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, o crime ocorreu em Boa Vista, Roraima, mas atualmente a família mora aqui em Manaus. Os procedimentos serão concluídos pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, mas cabe à Justiça de Roraima decidir se a gravidez pode ou não ser interrompida. Interessante que esse caso já foi amplamente discutido, dizendo que não precisa de uma determinação judicial para que uma menina, principalmente uma menina de 11, 10, 12 anos, tenha essa gravidez interrompida, né? Isso cabe ao sistema de saúde de cada estado. A pessoa chegar lá e fazer isso. Que não cabe nem ir para uma delegacia fazer registro. A não ser caso que foi um crime, né? Foi um crime cometido. Exatamente. Aí. Mas, para fazer, no caso, o aborto, tirar a criança, não se precisa de uma ação judicial. Bem, e continuam discutindo. É um caso que ainda vai... E a gravidez avançando, né, Samara? Justamente. E a gravidez avançando. E a gente avança também, toca o barco aqui com as informações no Band News Manaus desta sexta-feira. O Amazonas possui o 5º maior índice de mortalidade infantil do país, conforme a tábua de mortalidade divulgada ontem pelo IBGE. Os dados são referentes ao ano passado. O estado apresentou taxa de 16,7 mortes por cada 1.000 nascidos vivos, superior à média do país, que é de 11,9. Segundo os dados, outros 2 estados da região norte também aparecem entre os maiores indicadores. O Amapá lidera o ranking, com a taxa de 22,6 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos, seguido de Rondônia, com 18,8.
E a organização criminosa é investigada em Manaus por esquema de envio de drogas à Bahia. Fala, Cindy Lopes. 2 homens são presos pela Polícia Civil apontados como integrantes de uma organização criminosa responsável por receptar e trocar veículos clonados por drogas e, em seguida, enviar a carga para o estado da Bahia. Andrei do Nascimento Andrade, de 21 anos, e Henrique Teixeira Pedrosa, de 23, foram autuados após 2 semanas de investigação durante a ação deflagrada nesta semana. Segundo a polícia, a facção da qual a dupla faz parte atua no tráfico de drogas no eixo norte e nordeste e possui ramificação no Amazonas. O Índice Geral de Preços Mercado, usado no reajuste dos contratos de aluguel do país, teve inflação de 3,28% em novembro deste ano. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o percentual é maior do que o de outubro, de 3,23%. Com o resultado, a inflação do aluguel sobe e acumula 24,52% em 12 meses, índice 6 vezes maior do que o acumulado em novembro de 2019. O índice vem sendo puxado pelo preço de mercadorias agropecuárias como milho, trigo e bovinos. Agora tem aquela coisa, né? Aquele bate-papo do dono com o inquilino, né? Você não quer perder ou não pode dar um aumento porque aquela pessoa também está prejudicada. É sempre uma conversa, né? Eu conheço muitas pessoas que evitaram de repassar esse aumento para o inquilino para segurar o inquilino, já que o inquilino está pagando e está pagando bem, está tudo tranquilo, né? Mas é claro, nada como uma boa conversa para a pessoa também não ficar, o dono do imóvel também não ficar no prejuízo. Política, com Rosiane Carvalho. 8h33, 8h33 na capital amazonense. Nossa colunista de política de todas as manhãs, Rosiane Carvalho, já está com a gente, inclusive pela nossa live, pela nossa live no Facebook. Então acompanhe lá você, internauta. Bom dia, Rose. Oi, Samara, bom dia, saudade de você, bom dia também para os nossos ouvintes. Finalmente, a gente volta a se encontrar com o Arthur no domingo, onde toda a equipe também vai estar junta, né, na cobertura das eleições municipais deste segundo turno. E a gente começa a coluna de hoje com a Rosiane, falando sobre a Justiça Eleitoral, que tomou uma decisão sobre os áudios da discussão nos bastidores do debate da TV Norte Amazonas entre Davi Almeida e Amazonino Mendes. Qual foi essa decisão, Rose? Samara, tem uma decisão do juiz coordenador da propaganda eleitoral, o doutor Moacir Pereira Batista, em que ele atende um pedido do jurídico do do Davi Almeida. Eu estou até procurando o trecho aqui da decisão, mas eu não estou achando agora. Mas, em suma, ele manda suspender a veiculação que o Amazonino fez ontem na propaganda. Acho que ontem ainda não tinha dado tempo de veicular, né? Mas também está fazendo nas suas redes sociais, daquele áudio que foi gravado pelo marqueteiro, o Martinelli, no pós-debate da TV Amazonas Norte, em que o Davi se exaltou, chamou ali o Amazonino de ladrão, ameaçou o Martinelli. E o juiz diz que a forma como a campanha do Amazonino conduziu a veiculação desses áudios, a edição, altera o sentido o conteúdo. E ele diz lá que o Amazonino não foi ofendido, que as ofensas foram para o Martinelli. E, portanto, determina que o conteúdo não seja veiculado e que, caso a campanha do candidato amazonino desobedeça a decisão judicial, eles devem ser multados, devem ser punidos numa multa aí de R$100 mil por veiculação por emissora. Eu não sei se já foram notificados qual é o efeito disso, eu acabei de ouvir a veiculação de uma inserção na rádio. Eu também ainda não, confesso que eu não vi como é que foi o conteúdo no ar na TV, na emissora, naquela propaganda que é um pouquinho maior. Mas esse que eu ouvi agora na rádio, há 2 trechos que, de fato, o Davi se refere ao Martinelli. Não é veiculado aquele trecho em que o Amazonino é ofendido lá, de chamar de ladrão, né? Então, não sei se é por causa disso que há esse entendimento do juiz, né, que o que foi veiculado não ofende o Amazonino Mendes. A campanha do Amazonino não entende dessa forma, né? Me informou aqui o jurídico que vai recorrer
para que isso seja suspenso, né, por meio de uma liminar lá no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Eu também tentei ouvir o jurídico do Davi Almeida a respeito disso, porque o entendimento deles que o amazonino não era ofendido, mas não obtive resposta até este momento. O interessante aqui, estava até comentando com o Daniel, final de campanha, essas brigas judiciais no TRE, né? Triste isso, não é fácil. Eu acho até, estava até refletindo a respeito disso, Samara, você tocou no assunto, a gente está na mesma sintonia aí. Segunda-feira eu acho que eu vou tentar também a gente falar um pouquinho sobre esse protagonismo da justiça eleitoral, o peso disso e a importância aí dos juízes, né, da atuação deles, e do preparo também, né, para atuação numa situação tão importante para a democracia e com datas tão limitadas, né, ainda mais num momento desse como pandemia. A gente sempre fala aqui que dentro de uma eleição, as pessoas estão muito focadas no candidato, evidentemente, e aí é avaliada a credibilidade, né, do candidato, a imagem dele, mas certamente não há a menor sombra de dúvidas que há outros atores que também são avaliados na sua credibilidade. A imagem da justiça eleitoral, dos juízes, da mídia, dos veículos de comunicação, dos jornalistas, dos institutos de pesquisas, né? Então há todo um contexto. Ninguém está a salvo não dessa avaliação. E aí o peso, né, das atuações vão dar a medida também do resultado dessa avaliação. A gente fala isso um pouco mais na coluna de segunda-feira. Tá certo, Rose. O candidato à Prefeitura de Manaus, Amazonino Mendes, do Podemos, foi o entrevistado do programa Alta Frequência no quadro exclusivo especial de ontem. Amazonino Mendes disse que vai pagar um auxílio financeiro de R$300 por 4 anos, caso eleito no próximo domingo, dia 29. O candidato, que já foi prefeito de Manaus 3 vezes, tendo como última passagem 2009 e 2013, também falou sobre o que qualificou como ameaças de agressão realizadas pelo seu opositor, Davi Almeida, do Avante, ao marqueteiro dele, Marcos Martinelli, após o debate promovido pela TV Norte Amazonas na última quarta-feira. Durante a entrevista de ontem, Amazonino afirmou que essa é a última eleição dele. Ele até brincou dizendo que não é Matusalém, homem que, segundo o roteiro bíblico, que viveu mais de 900 anos, 969 anos para ser mais precisa. O que você mais destaca dessa entrevista de ontem de Amazonino? Samara, eu acabei de receber aqui uma resposta do Dr. Daniel Nogueira, que é o advogado da campanha do Davi Almeida. Ele diz aqui que eles entendem que a propaganda tem que ser retirada esses áudios, porque por várias razões, porque há montagem que distorce a realidade, difamação e injúria nas adjetivações, criações de estados mentais. Essa é a mensagem que o Dr. Daniel Nogueira me enviou agora. Bom, a entrevista do candidato Amazonino Mendes, ele falou aí, colocou a exposição de algumas propostas dele. A gente percebeu que como esse assunto dos áudios, né, daquela briga, daquela confusão que ocorreu após o debate lá na TV Norte Amazonas, pegou, né, começou a circular um pouco mais intensamente no final na tarde de ontem. Eu percebi que rompeu aí alguns guetos, né? A gente falava aqui que circulava no meio mais restrito de quem já consome e já acompanha a política. Depois da tarde a gente começa a perceber que vai circulando em outros ambientes também. Eu acho que as duas campanhas acabam avaliando, pelo que eu percebi, que houve ali uma influência desse conteúdo nessa reta final de campanha, e que essa influência pode ser maior ou menor, a depender, né, dessa força, dessa aceleração com que as coisas circulam e a interpretação, né, as versões que são dadas. Bom, por isso que cada um está trabalhando da sua maneira, né? O Davi Almeida está tentando estancar a sangria, evitar que isso prejudique. Eu sinto que há neles um pouquinho mais de reações de confiança, né, em relação a esse momento dele, que as pesquisas mostram aí com vantagem, né, de intenção de votos. E por parte do Amazonino Mendes, da equipe do Amazonino Mendes, eles tentam dar maior ênfase. Então ele acabou também, durante a entrevista, reforçando isso, como você falou, considerando ameaça física, mas ele falou também que consideravam quase uma ameaça ameaça de morte,
contra o Martinelli. Ele disse que estava preocupado com a segurança do Martinelli em relação ao que o Davi havia declarado ali naquele pós-debate. Essa foi a colocação dele, disse que ele aí fez toda uma avaliação em relação ao preparo emocional, né, do estado mental do Davi. A entrevista completa está disponível aí nas redes sociais da Band News, né? Bom, ele também falou a respeito da continuidade da vida política, né? Você sabe que o Amazonino Mendes já foi 4 vezes governador do estado do Amazonas, 3 vezes prefeito de Manaus. É algo assim bastante diferenciado, algo quase histórico que em 2020, né, alguém com a história política dele, uma liderança, o maior símbolo, né, de grupos tradicionais políticos do Amazonas, o que as pessoas chamam de pai político, de muitos outros nomes que surgiram depois, seja o nome que ficou, né, na vantagem das pesquisas eleitorais há um ano, na intenção de votos e tudo mais. Isso é algo realmente que é um diferencial deste momento político que vivemos. E eu perguntei a ele se esta é a última eleição que ele participa. Ele que, há alguns anos atrás, já havia anunciado aí que não participava, mas há alguns anos mesmo, assim, acho que 15 anos atrás, já que não ia participar mais e novamente voltava, né? E voltava com bastante força, né? Então, que foi reeleito de novo governador, quando disputou com o Serafim Corrêa, quando o Serafim tentava a reeleição, foi lá se elegeu prefeito de novo, né? Então, assim, a cada momento que se pensa que chegou ao fim a carreira política dele, ele ressurge. E aí a gente perguntou dele se essa era a última eleição que ele participe. Ele sorriu, disse que eu acho que sim, eu espero que sim. Eu não sou Matusalém, né? Bom, nós perguntamos também de maneira mais geral sobre a responsabilidade, a contribuição política dele, né? A continuidade, esses nomes políticos que surgiram ali no campo de atuação dele, Eduardo Braga, Omar Aziz, o próprio José Melo, né? E ele diz, olha, eu não posso me responsabilizar, não pode um pai se responsabilizar pelos atos de um filho, ser responsabilizado, né? O que eles acertarem ou o que eles errarem. Ele diz que não tem aí nenhuma responsabilidade a respeito de atos que possam ser avaliados a partir de pessoas que surgiram no núcleo político dele. A entrevista é bem interessante, né? São mais ou menos 20 minutos de entrevista, assim como a gente fez com o Davi Almeida também. Ela está disponível nas redes sociais da Band, quem ainda quiser tirar as últimas dúvidas a respeito aí, né, da fala dos políticos, dos 2 candidatos, pode consultar. Domingo é o grande dia, o dia da votação, o dia que o eleitor em Manaus irá decidir entre estes 2 nomes que estão postos, quem é o próximo prefeito da cidade, né? Há ali um embate muito grande, muito mais de ofensas pessoais, infelizmente, né? Ataques pessoais, ataques e críticas, né? Do que hoje, agora, uma discussão a respeito de propostas. Esse a gente lamenta muito que a campanha tenha se reduzido e se mostrado assim desde o primeiro turno, né? Mas há 2 figuras aí em disputa, uma que apresenta como mote principal os 4 meses que esteve à frente do governo interino, se mostrando como realizador, que deu alguma dinâmica e mostra o que fez nesses 4 meses, e que trouxe para o Davi Almeida realmente dividendos eleitorais, colocaram ele nesta condição de disputar o segundo turno com o Amazonino Mendes, e o Amazonino Mendes tem como mote principal, mostrando seu perfil também de realizador, mas com 40 anos aí de experiência de administração pública. Então a gente vê aí essa disputa de perfis que deve ser dado a resposta para a gente por volta de 6, 8 horas da noite no domingo. E a gente espera que seja nesse horário, né? Que não aconteça surpresas que aconteceram no Superior Tribunal Eleitoral no primeiro turno. Eu estou lembrando aqui, a gente está lembrando aqui que Amazonino Mendes é tetra no governo, né? Será que a população vai dar esse título de tetra para ele agora na prefeitura? Bem, as pesquisas e todas elas apontam que Davi Almeida está à frente, né? Só no domingo a gente vai saber disso e o nosso ouvinte que vai acompanhar a programação durante todo o dia de domingo, desde as 6 da manhã até o último minuto, a gente vai estar aqui falando de eleição e orientando todos os nossos ouvintes ligadinhos nos 93.7. A gente passa agora para o segundo assunto, aliás, para mais um assunto saindo de eleição, para a Covid-19. Que é um assunto também que ainda rende, vivemos uma pandemia e é assustador o número de pessoas que vem aumentando
infectadas com a doença e a quantidade de pessoas que vem aumentando procurando aí as internações. A flexibilização prematura de diversas atividades comprovadamente aumenta a circulação do novo coronavírus e fez o número de mortes saltarem em Manaus. A afirmação é do pesquisador Gessen Orellana, da Fiocruz do Amazonas, em entrevista à colunista da Band News FM, Mônica Bergamo. Gessen Orellana disse que as mortes subiram 154% com a flexibilização das medidas de distanciamento social. Nessa semana, o governador Wilson Lima justificou as medidas de reabertura econômica e se manifestou contra o lockdown. A gente tem um trecho aqui da fala do governador. Eu poderia muito bem, como pregavam alguns, fechar o Estado, fazer o chamado lockdown, cruzar os braços e fechar o comércio e esperar as coisas acontecerem. Mas, diferente disso, eu e minha equipe tomamos uma decisão. Nós fomos eleitos para levar esperança para o povo, para dar soluções para os problemas do Estado. E nós trabalhamos para que a economia não parasse. Nós continuamos, através da nossa ADS, fazendo compra da agricultura familiar. Quem tem uma condiçãozinha, quem é da classe mais abastada, pode ficar 2, 3 meses parado em casa. Mas a gente que é trabalhador, e eu falo a gente porque eu vim do povo e eu vim das classes menos favorecidas, nós não podemos parar um dia sequer de trabalhar, porque se a gente parar, a gente vai passar fome. E aí, Rose, como você avalia a fala aí do governador? Eu avalio que há uma confusão aí de sentidos, né? O governador, ele foi um dos governadores que tomou decisões corajosas e rápidas lá em março, né? Quando decidiu fazer alguma paralisação para evitar, enquanto tentava organizar o sistema de saúde para evitar um colapso no sistema e as mortes. Em contrapartida, para além do decreto, as coisas não deram muito certo, né? Porque ninguém consegue educar, orientar ou conscientizar a respeito desses cuidados, do isolamento, apenas por decreto. Outras ações não foram feitas e Manaus não seguiu. Para além disso, aí sim, houve uma série de coisas que a gente tem conhecimento hoje, que mostrou uma desorganização da administração e que causou escândalos, inclusive, né? Que o governador hoje tem um grande problema aí, político, um problema na área criminal sobre essa investigação do que foi a desorganização do sistema aí, né, de compras de respiradores, enfim, de funcionamento desse sistema que deveria garantir a vida das pessoas. Então, assim, quem teve uma ação lá na frente, inclusive foi criticada pelo presidente da República, né, vários governadores, ele também virou alvo, agora apresenta um outro discurso que é mais alinhado ao que o presidente Bolsonaro costuma desde o início adotar, né. Esse é um dado. O dado aqui ninguém está dizendo que é para se ignorar a economia, nunca, né? Nunca, não é isso. Mas a forma política como se fala pode dar uma interpretação, e claramente é uma interpretação aí um pouco descuidada em relação ao cuidado com as vidas. E Manaus, Amazonas, infelizmente, é realmente um exemplo terrível do que aconteceu essa pandemia. O Gessen Orellana, nessa coluna da Mônica Bergamo, ele dá uma frase muito importante de ser refletida, que a gente, inclusive, alguns momentos aqui também já falou a esse respeito. Manaus é um laboratório a céu aberto no Brasil, o exemplo de tudo que não deve ser feito. Muitas coisas que aconteceram aqui foram feitas realmente antes de todos os locais, sem nenhuma... A gente não conseguia perceber as decisões políticas e administrativas serem tomadas com base no acompanhamento de um comitê científico, um comitê técnico. Desde o início, nós aqui, você, o Arthur, os nossos ouvintes sabem a respeito da defesa que a gente fez, que as grandes os pesquisadores, as pessoas de conhecimento a respeito da região, de infectologia e tudo mais, fossem ouvidos, né? Eu acho que esse comitê até existe, de certa maneira, por esforços individuais de algumas pessoas, pesquisadores que existem no quadro do governo, mas a gente não vê o protagonismo dele nessas decisões políticas administrativas. Para além disso, além dos dados que a Mônica Bergamo destaca, dado pelo
pesquisador da Fiocruz, que acabou virando aí realmente um antagonista do governo aqui no Amazonas em relação a esses dados. Tem um dado, acho que sempre me chamou muita atenção. A primeira retomada de atividade do Amazonas não foi as do decreto, exatamente do decreto do governador, mas permitida pelo governo também, que foi a retorno dos trabalhadores na Zona Franca de Manaus, no Polo Industrial de Manaus, que sustenta economicamente esse estado. Mas, enfim, eles retomaram muito antes de todo mundo. Eles retomaram no dia 2 de maio, já havia 50 mil trabalhadores de volta nas fábricas do Distrito Industrial, Samara. No final daquele mês, até onde eu pude acompanhar, agora eu já tenho que atualizar, essa minha última atualização foi em setembro, mas no final daquele mês foram diagnosticados 36.124 novos casos e 1.627 mortos em maio, depois dessa primeira retomada. Era um número muito grande e, no entanto, nada voltou atrás. A retomada foi ocorrendo, né, passo a passo. Ela só teve um estanque, um momento de estanque, quando os números de casos de mortes aumentaram na classe A e B. Né? Isso aconteceu mais ou menos em outubro agora, a gente ouviu isso, uma declaração do próprio governador. Tem muitos dados fragmentados que realmente, infelizmente, ainda não estão consolidados, né? E eu espero que o momento esteja consolidado academicamente, enfim, para que a gente possa compreender e evitar que mais na frente alguns erros possam ser cometidos, já que no curso dessa pandemia, este ano todo, a gente não conseguiu perceber esse cuidado aí, né? Verdade, Rose. Rosiane Carvalho, nossa colunista de política de todas as manhãs, volta no domingo, no segundo turno das eleições, completando aqui a equipe da Band News Difusora FM para levar o melhor da informação para você, internauta, e para você que acompanha a gente aqui pelo nosso dial 93.7. Rose, até domingo. Até domingo, Samara. Na Band News FM, eleições 2020. Confira agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus que disputam o segundo turno. Amazonino Mendes, do Podemos, concede entrevista a uma emissora de rádio e participa de reunião de coordenação de campanha pela manhã. À tarde, o candidato tem reuniões com lideranças políticas e comunitárias. E à noite, o amazonino participa de debate político em uma emissora de TV. O candidato Davi Almeida, do Avante, pela manhã tem encontro com lideranças na zona centro-sul da capital e, em seguida, concede entrevista a um portal de notícias. À noite, Davi Almeida participa de debate eleitoral em uma emissora de TV. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black and Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. Davi 70, prefeito. Não dá para resolver os problemas de Manaus olhando para o passado, até porque a maioria desses problemas nasceu no passado. Para Manaus avançar, é preciso olhar para frente e ter novas ideias. É isso que a minha candidatura representa. Uma nova energia para colocar Manaus no lugar que ela merece, no Brasil e no mundo. Uma cidade que vai vencer essa pandemia e ressurgir mais forte, porque vai ter superado o seu momento mais difícil e encontrado o seu rumo. Coligação Avante Manaus. Avante Democratas. PROS. PTC. PMB. PRTB. O governo federal tá chegando pra ajudar o povo da cultura que não tá podendo trabalhar. A pandemia apareceu e virou um obstáculo. A quarentena aconteceu, interrompendo o espetáculo. Pra ajudar o setor cultural veio a Lei Aldir Blanc e o auxílio nesse instante do governo federal. São 3 bilhões para profissionais, espaços artísticos e fomento a atividades. Saiba como solicitar em gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Band News. Tempo. 8
horas e 56 minutos, 8h56 na capital amazonense. Temos uma temperatura de 27 graus, com muitas nuvens encobrindo a capital amazonense. Quem acompanha a nossa live pelo Facebook, acompanha aí as imagens feitas pelo Patrick Vieira, mostrando como está o tempo em Manaus neste momento. Muitas nuvens, o sol tentando sair, aquela batalha, né? O sol tentando sair, mas muitas nuvens encobrem a capital amazonense neste momento, onde temos temperatura de 27 graus, com sensação térmica de 29 graus e a umidade do ar em 79%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. A previsão é de pelo menos 30 milímetros para esta sexta-feira, onde a temperatura pode chegar à casa dos 30 graus. Seu caminho. Vamos ao trânsito de Manaus. Não diminui, não fica pouca a retenção neste momento para quem sai da Torquato Tapajós a partir do Conjunto Santos Dumont, comprometido até chegar ou Constantino Neri ou Djalma Batista. Por quê, Samara? Porque a Avenida Maripiranga Monteiro foi fechada no sentido bairro Centro para dar continuidade às obras ali do buraco que se abriu durante essa semana, no sentido centro-bairro, que foi interditado, e a Prefeitura precisou interditar o outro sentido para dar continuidade em toda a via, porque é o Igarapé que corta os dois sentidos da via. Então, para fazer um trabalho de um lado e o outro lado ficar à mercê e logo em seguida acontecer o pior de novo, não, né, gente? Então, a Prefeitura resolveu fechar logo o outro lado para concluir logo o serviço nos dois sentidos da via. E a previsão é de 20 dias pelo menos, e até lá vamos sofrendo com esse trânsito aí na Constantino Neri e na Djalma Batista, que é onde está fluindo neste momento o trânsito quem sai da Avenida Torquato Tapajós. Forte retenção no começo das duas importantes avenidas de Manaus. Continua também trânsito lento, retenção a partir da Rotatória das Letras, na Teomário Pinto, até a passagem subterrânea com a Daci Vargas, ou então a saída para Constantino Neri. Não há registro de ocorrência, apenas é grande fluxo de veículos nesta área da cidade. Tem uma ocorrência de trânsito já registrada um pouquinho antes na Rua José Romão, na saída da Rua José Romão para Cosme Ferreira, em frente a uma distribuidora, melhor dizendo, em frente a uma distribuidora, essa ocorrência de trânsito. O trânsito já ficou um pouco pior por lá, mas ainda sofre reflexo dessa ocorrência, possivelmente um acidente. Então siga com atenção, condutor, ainda na Rua José Romão, principalmente quem sai para a Cosme Ferreira. Expectativa de vida dos amazonenses tem leve aumento e ultrapassa os 72 anos. Quem tem os detalhes é a Beatriz Silveira. A expectativa de vida do amazonense está abaixo da média dos brasileiros, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O levantamento estima que os cidadãos do estado têm uma vida até os 72,6 anos. A expectativa de vida do brasileiro foi atualizada e ela continua crescendo. Saiu de 45 anos na década de 1940 para 76 anos em 2019. Segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE, as mulheres continuam vivendo mais que os homens. O reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT, Euler Ribeiro, explica que o segredo para tanta longevidade tem a ver com o novo estilo de vida que a população vem adotando ao chegar na terceira idade. Tudo isso se dá em função da expectativa aumentada, porque você se deu conta que se você fizer corretamente exercícios, se você fugir do estresse, se você dormir adequadamente, se você repousar depois da grande refeição que é o almoço. A pesquisa mostrou também que a longevidade feminina no estado é em média 7 anos e meio a mais do que a dos homens. A esperança de vida para as pessoas de 60 e 65 anos
coloca o Amazonas como, respectivamente, quinta e quarta expectativas mais baixas entre as unidades da Federação do Brasil. De acordo com os dados da pesquisa no Amazonas, o tempo médio que viverá um homem ao completar 60 anos foi de 464 para cada 1.000 pessoas. Para as mulheres, a média de 80 anos de idade, chegando a 597 na mesma proporção. O sociólogo e professor do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, Marcelo Seráfico, explica que a longevidade feminina é comum no mundo todo. Quanto à expectativa de vida da mulher ser maior do que a do homem, e isso é comum a todas as regiões brasileiras, né? E é comum em todo o mundo. As mulheres sempre têm uma expectativa maior de vida, e isso está relacionado a um fenômeno chamado sobremortalidade masculina. Entre as unidades da federação, a maior expectativa de vida foi verificada em Santa Catarina, com 79,9 anos, e a menor, no Maranhão, de 71,4 anos. Tecnologia, com Orrisson Lacerda. Finalmente chegou ela, a sexta-feira mais aguardada do ano para quem quer fazer compras, a Black Friday. Mas é claro, o consumidor precisa estar de olho bem aberto com a segurança dos dados, não é isso, Orrisson? Maíra, plena Black Friday, não dá para deixar de falar do assunto que está aí no centro dessa semana de tecnologia, que é segurança, né? Como sempre, né? Primeiro nós tivemos essa notícia de ontem do jornal Estado de São Paulo, que mostrou o vazamento de dados de cerca de 16 milhões de brasileiros que tiveram suas informações expostas na internet durante bastante tempo, sem que ninguém se percebesse disso, né? E aí, o que isso tem a ver com a Black Friday? Tem a ver, quer dizer, o que junta essas duas coisas é, de novo, a questão da segurança, né? Esse ano, a gente está assistindo a um recorde de golpes online, especialmente golpes do tipo phishing, que a gente já falou a respeito disso aqui nesse nosso espaço, né, Maíra? É aquele tipo de golpe em que as pessoas são levadas, principalmente, a clicar em links que podem fazer várias coisas, mas as principais coisas que esses links fazem são ou levar as pessoas a um site falso, que muitas vezes é muito parecido com os sites oficiais, os sites originais, ou esses links podem também infectar a máquina ou o smartphone das pessoas, e a partir do momento que há essa infecção, esse malware, esse vírus, vamos chamar assim, pode fazer várias coisas, mas principalmente os cybercriminosos estão sempre atrás de coletar dados, né? Dados de cartão de crédito, senhas, etc. Qualquer coisa que possa fazer com que eles tenham acesso a algum dinheiro, né, das pessoas, dos usuários. A recomendação é sempre a mesma, né? Se você receber algum link, não clique, veja lá o nome da loja que está oferecendo essa promoção, acesse o site dessa loja para ver se essa promoção é real ou não, né? Mas não clique. O clique é o que abre muitas vezes a porta para que você tenha muitos problemas, muitas dores de cabeça no futuro. E por último, sempre que possível, tenha lá um software de segurança digital, o famoso antivírus, especialmente se você tiver um computador Windows e um smartphone rodando Android, Maíra. E se você tem uma dúvida, escreva pra gente, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIRF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black and Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. 19
As melhores propostas para você e para Manaus estão com Amazonino. Renda Manaus. Auxílio de R$300 mensais por 4 anos. Volta de programas aprovados como o Leite do Meu Filho e as Carretas da Saúde e Carretas da Mulher. Escola de tempo integral em todas as zonas. Com café da manhã, almoço e lanche. Domingo, vote 19. Amazonino Prefeito. 19 é legal. Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Respeitável público. Chegou o repasse do governo federal para a cultura. Os recursos já estão com os estados e municípios. São R$3 bilhões que vão ajudar os profissionais da cultura. O auxílio também é destinado ao fomento de atividades culturais e à manutenção de espaços artísticos. Informações gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Você ouve Band News Manaus. Agora em Manaus, 9h06, 9h06 na capital do Amazonas. Segundo bloco do Band News Manaus com as principais notícias do dia. A justiça determina que o adolescente de 16 anos, suspeito de estuprar e matar uma menina indígena de 5, seja transferido de Barreirinha, no interior do Amazonas, para Manaus. O crime ocorreu no último domingo, dia 22, na aldeia Nova Vida, área indígena do município. O adolescente deve ser internado provisoriamente em um centro socioeducativo da capital. Segundo as investigações, a menina desapareceu de dentro de casa por volta das 2 horas da manhã e foi encontrada morta na segunda-feira, dia 23. O laudo médico aponta que a criança sofreu violência sexual e foi morta por estrangulamento. Ainda sobre este caso, 2 homens também tinham sido presos por suspeita de envolvimento. Já foram soltos. Tudo indica, segundo a polícia, que só o adolescente cometeu realmente essa barbaridade de ter raptado a criança, violentado a criança sexualmente e logo em seguida ter estrangulado essa criança. Muito triste isso. E como a gente também conversou essa semana com a ajuda aí do nosso ouvinte, dizendo que é um momento para a gente, mais uma vez, falar da maioridade penal, porque um adolescente como esse vai pagar por todos esses crimes durante 3 anos. E a gente espera que ele saia durante esses 3 anos com outra mentalidade, porque é possível, né? Ressocializar esses jovens. Mas vai ficar uma marca muito grande na vida dele. Mas é incrível, a gente espera que ele, saindo dessa ressocialização, pela pena desses crimes que ele cometeu com essa criança, ele possa sair um homem novo. Pois não. É o que a gente espera, né, Samara? É o que a gente espera. É claro que a legislação prevê tudo isso, é claro que também revolta, é uma situação extremamente revoltante, mas a gente espera que a lei seja cumprida e que essa, como você falou, que haja, evidentemente, uma ressocialização dessa pessoa, mesmo com a revolta dos familiares, enfim, é um caso que deve ser acompanhado, a gente vai continuar acompanhando, mas revolta, Samara. E a Feira do Pirarucu pode movimentar a economia em Manaus. Os detalhes com Gabriele Moura. A Feira do Pirarucu é uma forma de levar alimentos para as famílias mais vulneráveis durante a pandemia e deve movimentar ainda a economia local. O valor do pescado será vendido a preço popular a partir de R$ 4,00. A venda acontece das 7 horas da manhã às 2 horas da tarde na sede da Fundação Amazônia Sustentável, localizada na Rua Álvaro Braga, no Parque 10. E 27 estabelecimentos são vistoriados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM, no primeiro dia de operação Boas Festas. Mais de 2.700 produtos foram fiscalizados ontem nas áreas de pré-medidos e avaliação de conformidade. Destes, 115 itens estavam irregulares e foram apreendidos. 2 empresas receberam notificação por irregularidades. A operação vai até o dia 16 de dezembro. O pai de João Alberto Freitas diz acreditar que a morte do filho, espancado por 2 seguranças de uma unidade do Carrefour, teve como pano de fundo o racismo. Negro, o soldador de 40 anos, foi morto no último dia 19. O pai dele, João Batista, de 65 anos, conversou com a Band News FM e disse acreditar que os funcionários do supermercado não agiram apenas para imobilizar o filho. Acho que ele foi agredido só por isso, tá? Às vezes assim, discutido, né?
e como ele era moreno, se excedeu o rapaz da segurança. Se achou no direito de agredir daquela forma para matar uma pessoa, que aquela agressão ali é para matar. Ninguém avança numa pessoa para bater daquele jeito ali, esperando imobilizar a pessoa. E diante, Samara, ouvintes, de todo esse cenário de crescimento e importantes discussões sobre racismo, a Band News FM lança hoje o podcast Pretoteca, apresentado por Luiz Teixeira e produzido por Milena Teixeira. Toda sexta-feira, entrevistados negros que serão referências nas mais diversas áreas, que são de referência nessas diversas áreas, vão discutir os desafios do combate ao racismo. O Pretoteca estreia hoje nos principais agendadores de podcast. Então, mais uma ferramenta da Band News FM para um debate super importante em relação à questão do racismo. Infelizmente, a gente está no século XXI, né, Samara? A gente ainda tem discussões sobre racismo, a gente ainda tem casos de racismo. Esse no Carrefour não foi o primeiro, infelizmente talvez não seja o último, mas outros casos em outros supermercados também ocorreram. Todos os dias ocorrem casos de racismo. Aqui mesmo em Manaus, há cerca de 3 semanas, teve um caso em um shopping da cidade, na Avenida Djalma Batista, onde um homem acusou uma mulher de racismo também. Isso foi parar nas redes sociais, o shopping se manifestou a respeito também. A gente espera que a gente pare de discutir, que a gente consiga conter esse racismo, que é um crime, é crime previsto em lei, e que a gente, infelizmente, ainda tem que aturar racistas na sociedade. A gente espera que a legislação seja cumprida, que essas pessoas que são acusadas de racismo sejam presas e cumpram, conforme a lei, as suas penas. Não dá mais para conviver com racista no Brasil. Pensa Manaus. Cultura. 9h12, 9h12 na capital amazonense. No Pensa Manaus Cultura de hoje, vamos falar sobre a programação de Natal no Teatro Amazonas. E vai ter, Samara, vivemos um momento de pandemia, mas tudo se reinventa. A cultura se reinventa também, e o Natal no Teatro Amazonas não poderia deixar de abrilhantar o Natal deste ano, onde a gente vive perdas, a gente vive uma parte triste por causa da pandemia, mas a alegria vem de forma virtual com os atores, com os artistas amazonenses. Já começaram os ensaios e toda a preparação para o espetáculo A Caixa Mágica de Natal. Para falar sobre o assunto com a gente, está ao vivo, por telefone, o diretor cênico Matheus Sabá, que é o responsável por supervisionar e dirigir o espetáculo. Matheus, seja muito bem-vindo à programação da Band News Difusora FM. Bom dia. Bom dia, Samara. Tudo bom? Tudo bacana. Eu estava falando aqui, que bom saber que a gente vai ter o Natal no Teatro Amazonas, a Caixa Mágica, e tudo se reinventando, não é, Matheus? Exatamente. É uma alegria pra gente poder voltar, né, fazer mais uma temporada desse espetáculo, que foi um espetáculo que encantou tantas pessoas ano passado, um grande musical, né, e a gente poder voltar com esse espetáculo de uma forma completamente diferente, né? A gente fala que o espetáculo, ele se reinventou por ele mesmo, porque a situação que a gente vive já está posta, né? Então, é engraçado ver como que a realidade do espetáculo bate na gente, né? E faz com que a gente tenha faz com que a gente reflita sobre outras coisas que, por exemplo, na temporada do ano passado, a gente refletia de outra forma, né? Então, por exemplo, as marcações de cena têm que mudar, porque os atores não podem mais se tocar no palco, né? Era um espetáculo que fala muito sobre o afeto, né? E a gente está tendo que reinventar. Opa, Matheus? Sumiu o Matheus aqui do telefone. Vamos já falar aqui com o Matheus. Gente, foi sumindo, foi incrível. Que papo bom, e o Matheus foi sumindo. Espera só que a gente já está entrando em contato aqui com ele para saber se ele continua na linha. Continua? Vamos lá. Oi, Matheus. Oi. Ai, voltou. Agora voltou. Onde que parou, gente? Que eu falei tanta coisa. Você foi sumindo. Eu digo, cadê, Matheus? Da reinvenção. Tô aqui. Eu acho interessante isso, da reinvenção, né? Dos artistas, dos atores. De agora não se tocar, vai ser diferente. Mas Exato. A mensagem será passada. Com certeza. É o que eu estava falando, né?
como que a gente faz como artista, né? Eu converso muito isso com os meus atores. Como é que eu faço para passar a emoção para a plateia da mesma forma que a gente passava com o toque, mas agora sem o toque, né? Isso tem muito a ver com o olhar, tem muito a ver com a qualidade de presença dos artistas em cena, e eles estão fazendo um trabalho lindo, eu tenho certeza que vai todo mundo se emocionar da mesma forma. Algum spoiler aí pra gente? Conta aí um pouco desse espetáculo, o que o público vai poder esperar. Vai ter um público presente, vai ser pela internet, Sim. Como é que vai ser? Então, a gente tem a lotação do Teatro Amazonas reduzida, né? O que a gente vai fazer é abrir um agendamento sempre uma semana antes da semana das semanas, né? Vão ser 3 semanas de espetáculo. O espetáculo começa no dia 6 e vai até o dia 23 de dezembro no Teatro Amazonas, com restas todos os dias praticamente, a gente só não tem restas nas segundas-feiras, mas é um espetáculo muito sensível, né? Conta a história de uma criança que perdeu a sua mãe recentemente e mora com a avó. E aí a criança não acredita mais no Natal, né? A mãe era muito apaixonada pelo Natal, e aí essa criança fica descrente. E aí a avó lembra de um baú que a mãe deixou para a criança, e a avó fala para essa criança pegar o baú, e nesse baú tem uma carta da mãe falando sobre uma caixa que ela deixou para ele, e que era para ele abrir essa caixa no momento que ele estivesse se sentindo mais descrente de tudo. E aí a criança não titubeia e abre essa caixa, que leva ela para uma grande viagem dentro da caixa mágica do Natal, onde ela conhece vários símbolos e signos do Natal, vários personagens, e descobre o verdadeiro sentido do Natal, né? Legal, eu já fiquei assim, digo, nossa, que história bacana. E é interessante que o público saiba que a Caixa Mágica de Natal já recebeu indicações, já teve premiações também no espetáculo? Também, a gente recebeu em março um prêmio que chama Prêmio Brasil Musical, que é um prêmio de teatro musical no Brasil, que premia espetáculos de todo o país, e a gente ganhou o melhor musical no Norte. E aí a gente recebeu também 7 indicações em outro prêmio, que é o prêmio da Academia de Teatro do Brasil, né? A gente recebeu 7 indicações, incluindo o melhor espetáculo, e ganhamos 3. Agora a gente ficou sabendo no domingo que a gente ganhou 3, melhor maquiagem pelo Eugênio Lima, melhor figurino com a Melissa Maia, e melhor qualidade técnica com a Tabata Mello, a Georgia Macetani e o Alício Silva. Que são os nossos cenógrafos e iluminadores. Todos amazonenses ou mescla aí de outros cantos do Brasil? Todos amazonenses, todos amazonenses. Que bacana, parabéns. Quantas pessoas envolvidas no espetáculo? Então, olha, ano passado, como a gente podia ter orquestra ao vivo, né, a gente podia ter o coro, então a gente tinha mais de 200 pessoas envolvidas nessa produção. Agora que a gente não pode ter orquestra, não pode ter o coral, a gente não pode ter o coral infantil, a gente está tendo que pré-gravar tudo. O musical ainda vai ser ao vivo, mas vai ser tudo pré-gravado, o fundo musical vai ser todo pré-gravado. Então agora a gente tem, em média na equipe, trabalhando diretamente no espetáculo, umas 50, 60 pessoas. Certo. Conversamos com o diretor cênico Matheus Sabá, que é responsável por supervisionar e dirigir esse grande espetáculo, a Caixa Mágica de Natal. Eu gostaria de encerrar essa entrevista com você fazendo convite à população, tanto para acompanhar, agendar, para acompanhar no teatro, quanto pela internet, onde vai ser também possível, né, acompanhar esse espetáculo bonito. Então, pessoal, olha, fica aqui o convite, a Caixa Mágica do Natal, um grande musical de Natal, cheio de emoção, alegria, a partir do dia 6 de dezembro no Teatro Amazonas até o dia 23, com transmissão também pela TV Encontro das Águas e pelo YouTube da Secretaria, tá bom? Lembrando que o agendamento vai abrir, fiquem atentos, e quando abrir o agendamento, faça o seu agendamento. A gente só vai poder permitir a entrada das pessoas no teatro que tiverem o comprovante de agendamento. E se você não tem o comprovante de agendamento, a gente pede que você fique em casa, porque a gente não pode, a gente está tendo todos os cuidados, tanto dentro da cena e fora da cena também, para que a gente evite aglomerações. Mas eu tenho certeza que vocês vão se encantar muito com esse espetáculo, seja de casa ou seja aqui no teatro presencialmente com a gente. Tá
Tá ótimo. Matheus, forte abraço para você. Obrigada pela forte entrevista. Abraço. E até uma próxima oportunidade. Sucesso Muito sempre. obrigado. Para você também, gente. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, bom dia. Fica o convite. E falando em Natal, as fiscalizações estão acontecendo com produtos natalinos. E quem tem mais informações com produção de Tawane Costa, detalhes com a Cindy Lopes. Segue até o dia 16 de dezembro a Operação Especial Boas Festas, com ações de fiscalização do comércio da capital e região metropolitana de Manaus. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM, vai verificar os produtos e alimentos da época natalina, como panetones, peru, chester, bacalhau, dentre outros. Segundo o presidente do IPEM, Márcio Brito, os estabelecimentos que forem flagrados com irregularidades poderão ser penalizados com multa estimada em mais de R$1 milhão. Verificar se o peso declarado na embalagem corresponde ao peso real em relação à quantidade comercializada. Aqueles produtos flagrados, seus responsáveis como fabricante ou representantes serão autuados, terão um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa e a multa pode chegar a R$1.200.000. A fiscalização acontecerá em 2 momentos, no comércio e no laboratório do pré-medidos do Instituto, onde serão feitas análises dos produtos coletados durante a operação. O servidor público Augusto Vieira costuma fazer as compras da ceia. Segundo ele, nem sempre o consumidor se atenta aos itens básicos. Na verdade, a gente não se preocupa muito com o preço ou com o peso. A gente encaixa aquilo que dá no salário. Mas o importante mesmo é verificar, por exemplo, a procedência e principalmente verificar essa questão de se está dentro da data de validade. Algumas vezes a gente encontra algumas promoções, o peru tá barato, a gente vai ver frango bem antigo que já passou da validade há tempos, que fizeram remanejo e estão colocando para vender novamente. Equipamentos como pisca-pisca, artigos de Natal e brinquedos também serão verificados pelo IPEM. Sua viagem, com Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo, eu continuo falando de viagens à Grécia. Depois de resolver a viagem da ouvinte Andréia, que já tinha passagem comprada, eu vou dar dicas para você que quer viajar à Grécia, mas ainda está na fase do sonhejamento, esse momento intermediário entre o sonho e o planejamento. Primeira dica, desencane de comprar uma passagem de ida e volta a Atenas. O ideal é você comprar uma passagem com ida a Atenas, para você visitar antes de sair para as ilhas, e com volta desde a última ilha a visitar. Assim você evita ter que dormir em Atenas no retorno só porque a sua passagem de volta ao Brasil tem saída de Atenas. Dica número 2, não faça um pinga-pinga acelerado. Se você não é um navio de cruzeiro, não vale a pena mudar de ilha a cada 1 ou 2 dias. Fique pelo menos 3 noites em cada ilha. Escolha então 1 ou 2 ilhas para ficar 4 ou 5 noites. Você vai perder menos tempo e gastar menos dinheiro em deslocamento e vai aproveitar a viagem muito mais. E uma última dica, se você é um dos muitos brasileiros que se apaixonaram pela praia de Navajo no Instagram e quer incluir a ilha de Zakynthos, onde fica a praia de Navajo, no seu roteiro, anota aí. Zakynthos, a ilha de Zakynthos, está na costa grega entre Atenas e a Itália. Já as ilhas clássicas que estão na lista de desejo dos brasileiros estão para o outro lado, entre Atenas e a Turquia. Então, se você quer ir de Zakynthos para Santorini, por exemplo, você vai precisar trocar de avião em Atenas. Você voa a Zakynthos, de lá vai a Atenas, daí a Santorini, daí a Mykonos e volta de avião de Mykonos do Brasil. Como é que se chega à Grécia por Zakynthos sem passar por Atenas? Olha, várias companhias aéreas low cost têm voos a Zakynthos. A espanhola Vueling voa a Zakynthos saindo de Barcelona e também de Roma. Então você pode comprar sua passagem aérea múltiplos destinos com ida a Roma e volta de Mykonos, por exemplo. Chegando a Roma, você fica pelo menos 1 noite e no dia seguinte daí voa direto a Zakynthos com a Vueling. Vai por mim, viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Minuto do Contribuinte com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços.
Olá, contribuintes. Vamos pensar juntos. Até o ano de 2002, o PIS e o COFINS eram calculados, em regra geral, sobre o faturamento de sua empresa. Fácil, uma porcentagem direta sobre uma base de cálculo. Ok. A partir de então, criou-se um outro método que leva em consideração o mesmo faturamento, porém com descontos de créditos previstos em lei e outras alíquotas. Temos 2 regimes agora. Olha esse exemplo. Minha empresa faturou 100 mil e está no primeiro regime. Pagou 3,65% direto do faturamento, ou seja, R$ 3.650. A empresa do meu vizinho faturou os mesmos 100 mil e está no segundo regime. Apurou um crédito de 60 mil, portanto, usou a base de cálculo de 40 e pagou sobre essa base 9,25%. Resultado final do imposto, R$ 3.700. Praticamente o mesmo. Pergunta: quem gastou mais para calcular tudo isso? O meu vizinho pagou o mesmo imposto pelo caminho mais difícil, menos eficiente, mais custoso, não só para ele, mas para o governo também. Vou chamar isso de custo da ineficiência tributária brasileira. Acessem o nosso podcast para mais informações sobre impostos. Até mais! Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Agora as UBSs preferenciais de tratamento da Covid-19 e outras síndromes respiratórias contam com horário ampliado. São 10 unidades básicas atendendo de 7 às 21 horas e 8 abertas de 7 às 19 horas. Nos finais de semana e feriados são 10 UBSs preferenciais em funcionamento. Aos sábados o horário delas vai de 8 às 18 horas e nos domingos e feriados de 8 a meio-dia. Saiba qual a mais próxima de você em covid19.manaus.am.gov.br. Mais que um número, isso significa a vida. Porque cuidar de você é nossa prioridade. Prefeitura de Manaus. Davi 70 Prefeito. Pessoal, o amazonino, o Eduardo Braga e o Arthur estão desesperados com as pesquisas. As acusações que eles fazem contra mim são coisas requentadas. O TCE aprovou todas as minhas contas. Sou ficha limpa e não tenho apoio do governador nem de nenhum poderoso. Lamento tudo isso, mas você sabe, quem está no poder há 40 anos faz qualquer coisa para não largar o osso. A nossa resposta será o voto no domingo. Coligação na FAN de Manaus. Avante, Democratas, PROS, PDC, PMB, PRTB, PV. O governo federal tá chegando pra ajudar o povo da cultura que não tá podendo trabalhar. A pandemia apareceu e virou um obstáculo. A quarentena aconteceu interrompendo o espetáculo. Pra ajudar o setor cultural veio a Lei Aldir Blanc e o auxílio nesse instante do governo federal. São 3 bilhões para profissionais, espaços artísticos e fomento a atividades. Saiba como solicitar em gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Nove horas 28 minutos. Acerte seu relógio com a Band News Difusora, 9h28 na capital do Amazonas. Manaus registra mais de 1.500 roubos de veículos em 2020. O ano não acabou, hein, Samário ouvintes? Quem conta pra gente os detalhes é Guilherme Guedes. De janeiro a outubro desse ano, 1.559 veículos, dentre eles carros e motocicletas, são roubados somente em Manaus. No igual período de 2019, ocorreram 2.009 roubos de veículos. E em todo o ano passado foram contabilizados quase 2.500 veículos roubados na capital do Amazonas, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, SSP. Apesar da pequena redução de roubos nesse ano em comparação ao ano passado, Manaus continua sendo alvo dos criminosos. Os casos de coronavírus continuam aumentando no Pará, que é o epicentro da pandemia na região norte do país. O estado já registra quase 270 mil infectados e quase 7 mil mortes pela Covid-19. A Secretaria de Saúde do Pará confirmou no boletim de ontem mais 533 novos casos. Em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem 35% dos leitos clínicos e 57% das unidades de terapia intensiva, as UTIs, ocupadas. E aproximadamente 3,5 milhões de beneficiários
do ciclo 5, nascidos em abril, vão receber 1,2 bilhão de reais na conta poupança social digital. Desse total, 163.500 receberão as parcelas do auxílio emergencial. Os demais receberão as parcelas do auxílio emergencial extensão, um montante de 1,1 bilhão de reais. 9h30, 9h30 na capital amazonense. Vamos conversar agora com o Hudson Vadic, que é chefe de fiscalização da Zona Centro-Sul do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. O Hudson está acompanhando de perto toda a modificação que foi feita a partir de hoje no outro trecho da Maripiranga Monteiro. Hudson Vadic, bom dia. Socorro é o que pede o motorista que está no trânsito neste momento. Qual a alternativa para as pessoas evitarem de usar a Maripiranga Monteiro? Bom dia a todos. Nesse momento, as nossas equipes estão no local fazendo os desvios a partir do viaduto Ayrton Senna. Então, todo o fluxo da Maripiranga, a partir da avenida, a partir do viaduto Ayrton Senna, está sendo desviado para Djalma Batista. Então, nós orientamos os condutores que utilizem as vias alternativas, como a Constantino Neri, e também utilizar o Parque das Laranjeiras via Parque 10 ou a Avenida das Torres em direção ao centro da cidade. É isso que eu observo. Desde cedo, tem muitos condutores ou foram pegos de surpresa ou não preferiram outra rota. E quem vem da Djalma Batista estava preso numa forte retenção já, aliás, na Torquato Tapajós, tanto para Djalma Batista quanto para Constantino Neri, é o que a gente observa já aqui no mapeamento da Band News. Então, tem essa outra rota, né? As pessoas podem ir para o Parque das Laranjeiras, né? E até mesmo sair para a Avenida das Torres. Exatamente. Se você já está na Torquato Tapajós e deseja sair desse congestionamento, você pode fazer o retorno próximo ao viaduto de Flores. A partir daí, você acessa via Avenida Newton Lins a Avenida das Torres. E aí você segue o seu itinerário normal. Hudson, tem a previsão aí de quanto tempo ficará interditada a via? A previsão da obra aqui inicialmente é de 15 dias. Mas como é de praxe, a prefeitura normalmente entrega as obras antes do prazo. Então, nós torcemos que isso aconteça também com essa obra, para que o transtorno seja o mínimo possível. Certo. E os agentes de trânsito, enquanto esse período todo estiver interditado, vão permanecer no local? Sim, nossos agentes estão aqui desde o primeiro dia, quando houve o rompimento da via no sentido centro-bairro, e vão permanecer aqui no local até que a obra seja concluída. Certo. E não tem jeito, né, Hudson? Agora é paciência, né? Infelizmente, essa é uma obra emergencial. Essa rede de drenagem ela já tem mais de 30 anos. Então ocorreu esse rompimento e houve a necessidade de fazer essa troca. Então não tem jeito, agora é aguardar a conclusão da mesma. Tá certo. Conversamos com o chefe de fiscalização da Zona Centro-Sul da capital amazonense, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Hudson Vadic. Hudson, obrigada aí pela força. E é isso, a recomendação é procurar rotas alternativas para evitar aí esse congestionamento, tanto para quem está indo para Djalma Batista quanto para Constantino Neri. Hudson, forte abraço a você e bom trabalho aí. Um abraço e bom trabalho a todos. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Um estudo confirma que existe uma relação entre abertura precoce e desordenada e o aumento das mortes por Covid-19. Mônica, bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Pois é, um estudo que foi feito pela epidemiologista Gessem Orellana, da Fiocruz, mostra que a abertura precoce e desordenada das atividades pode levar ao incremento de casos de Covid-19 e, portanto, ao aumento do número de mortes. O pesquisador pegou 3 grandes datas de Manaus, 3 grandes momentos de flexibilização. O primeiro deles, o retorno às aulas presenciais na rede pública estadual, no ensino médio, em 10 de agosto. Depois o feriado prolongado de 7 de setembro, que em tese, né, Megali, deveria ser um momento de recolhimento, de maior isolamento, mas que virou outra coisa. Quer dizer, a gente se lembra daquelas cenas da praia de Ponta Negra lotada em Manaus, e, portanto, ele fez um estudo também com esse feriado, e o retorno às aulas presenciais na rede pública do ensino fundamental em 30 de setembro. Então, você se recorda que Manaus
foi a primeira cidade a promover o retorno às aulas presenciais. E o pesquisador cruzou essas datas, essas semanas, com o número de pessoas que apresentaram sintomas naquele período e semanas depois vieram a morrer por causa da doença. Ou seja, ele não pegou as mortes, ele pegou o início da doença. Bom, resultado, um salto no número de ocorrências, um salto significativo que permitiu ao epidemiologista concluir que há sim uma relação e que aberturas e eventos sucessivos de flexibilização levaram a um salto, pelos números dele, de 154% no número de óbitos em Manaus, que só foram vistos semanas depois desses eventos. Né? Então, por exemplo, em julho o número de mortes eram 122 mortes, em final de setembro já estava em 310. Portanto, quer dizer, o número que ele mostra aqui, na semana anterior, pegar um exemplo, na semana anterior à reabertura das classes, a primeira reabertura, em 10 de agosto, 17 pessoas tinham apresentado sintomas da doença, começaram a apresentar sintomas e posteriormente evoluíram mal e vieram a óbito. No período posterior, depois dessa reabertura, 45 pessoas passaram pela mesma situação e não resistiram. O que ele diz? Ele fala o seguinte: o problema é que você vai flexibilizando, mas no caso de Manaus, por exemplo, foi uma flexibilização atrás da outra, uma sucessão de grandes reaberturas, e ele compara, ele diz o seguinte, onde existiria um foco de incêndio que poderia ter algum controle, acabaram existindo vários focos de incêndio. Aí, palavras dele, quando abriram os olhos, as UTIs estavam cheias e as mortes subiram 154%. Então, ele faz essa relação, diz que Manaus tem sido um laboratório a céu aberto, segundo ele, no país, pois todas as políticas vão sendo implantadas lá, de reabertura foi mais acelerado lá, mas ele faz esse alerta fazendo esse estudo e esse cruzamento, né, Megali? Que o alerta seja ouvido, né, pelas autoridades. 170 mil mortos não é brincadeira. Mônica Bergamo volta na segunda-feira. Bom fim de semana. Domingo, na cobertura de eleição, a partir das 5 horas da tarde conosco. Até domingo, então, Mônica. Até domingão. 9 horas 37 minutos, 9h37 na capital amazonense. Vamos falar de peixe, de peixinho, chega d'água na boca. A Feira do Pirarucu pode movimentar a economia em Manaus. Quem tem os detalhes é a Gabriele Moura. Mais de 4 toneladas de peixe pirarucu fresco manejado deve ser comercializado até este sábado em Manaus. A Feira do Pirarucu é uma forma de levar alimentos para as famílias mais vulneráveis durante a pandemia e deve movimentar ainda a economia local. Os preços variam conforme a peça do pirarucu. O quilo do filé será vendido por R$ 23,00, o da manta a R$ 18,00 e a carcaça a R$ 4,00. O Ícaro Carlos é produtor e conta que depois de pescado, o peixe passa por um processo criterioso de limpeza para ser comercializado na cidade. Sou um dos responsáveis por tal transporte do pirarucu do município de Fonte Boa até Manaus, meio fluvial. O processo começa na salgadeira, aí leva alguns dias para transporte pelo meio fluvial, chegada em Manaus, colocamos no frigorífico e beneficiamos para a venda da feira. A venda do pescado tem autorização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA. O gerente do programa Floresta em Pé da Fundação Amazônia Sustentável, a FAZ, Edivaldo Correia, explica que mais de 10 famílias ribeirinhas que trabalham com o manejo serão beneficiadas, já que o produto vai ser repassado direto à população amazonense. A gente está realizando a feira do pirarucu manejado, uma das unidades de conservação. O peixe, nós estamos promovendo a feira para 3 dias, com limitação de 100 fichas por dia, né? Sexta e sábado a gente vai estar trabalhando novamente e atendendo mais a quantidade de cota, que são 100 pessoas por cada dia, 100 na sexta e 100 no sábado. A venda acontece das 7 horas da manhã às 2 horas da tarde na sede da Fundação, localizada na rua Álvaro Braga, no Parque 10. O Floresta em Pé é o programa da FAZ que, por meio de recursos do Fundo Amazônia do BNDES, incentiva o manejo do pirarucu e de outras cadeias produtivas em unidades de conservação do estado, como a RDS Mamirauá.
E uma organização criminosa é investigada em Manaus por esquema de envio de drogas para a Bahia. Quem tem os detalhes é a Cindy Lopes. A polícia investiga uma organização criminosa responsável por receptar e trocar veículos clonados por drogas e em seguida enviar a carga para o estado da Bahia. Após 3 semanas de apuração, Andrei do Nascimento Andrade, de 21 anos, e Henrique Teixeira Pedrosa, de 23, foram presos durante a ação deflagrada nos últimos 2 dias. Segundo a Polícia Civil, a facção da qual a dupla faz parte atua no tráfico de drogas no eixo norte e nordeste e possui ramificação no Amazonas. O titular da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, Cícero Túlio, diz que os homens praticavam o crime há pelo menos 2 anos. Tínhamos conhecimento de que um núcleo de uma quadrilha especializada em roubar veículos e negociar esses veículos roubados em troca de drogas estava operando aqui na capital amazonense, remetendo, após trocar os veículos roubados por drogas, esse material entorpecente para outros estados da Federação Brasileira, principalmente do eixo norte e nordeste. Segundo o delegado, as drogas enviadas para o estado da Bahia eram fixadas no corpo de passageiros que embarcavam em voos domésticos com destino a Salvador. Pelo que foi apurado até então, essa dupla recebia os veículos que eram roubados por outras facções criminosas ou por outros integrantes dessa quadrilha que nós vamos apurar, recebiam esses veículos, ficavam a cargo deles trocar esses veículos por matéria entorpecente e acondicionar esse material entorpecente nas mulas que seguiriam aí pela via aérea com destino ao nordeste do país. A dupla foi autuada por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação qualificada e uso de documento falso. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora as UBSs preferenciais de tratamento da Covid-19 e outras síndromes respiratórias contam com horário ampliado. São 10 unidades básicas atendendo de 7 às 21 horas e 8 abertas de 7 às 19 horas. Nos finais de semana e feriados são 10 UBSs preferenciais em funcionamento. Aos sábados o horário delas vai de 8 às 18 horas e nos domingos e feriados de 8 a meio-dia. Saiba qual a mais próxima de você em covid19.manaus.am.gov.br. Mais que um número, isso significa a vida. Porque cuidar de você é nossa prioridade. Prefeitura de Manaus. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black and Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. Debate no SBT. Conheça a verdadeira face de Davi Almeida. Ouça as ameaças de Davi Almeida ao coordenador de comunicação de Amazonina. Seu vagabundo, tu vai sair contra aqui, tu vai pegar porrada de mim. Tu tá sendo ameaçado não, vou te bater. Chamou de ladrão. Opa. Use isso contra mim, Martinelli, pra ver se tu sai daqui. Se tu usar isso contra mim, eu vou te arrebentar, rapaz. Eu vou te arrebentar. Este é o verdadeiro Davi Almeida. Não se engane. Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Respeitável público! Chegou o repasse do governo federal para a cultura. Os recursos já estão com os estados e municípios. São 3 bilhões de reais que vão ajudar os profissionais da cultura. O auxílio também é destinado ao fomento de atividades culturais e à manutenção de espaços artísticos. Informações gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Agora em Manaus, 9 horas 43 minutos, 9h43 na capital do Amazonas, último bloco do Band News Manaus. E lembrando que ainda dá tempo da sua participação com a gente no 99351-9370, 99351-9370, Samara e ouvintes. E a gente também tem a nossa audiência no Facebook, né? A gente manda aí um alô, um abraço para Ariane Balieiro, para Adriana Ono e para o Igor Fábio. Obrigado pela audiência. Legal. Compartilhe a nossa live com seus amigos também, para que todo mundo fique bem informado com as principais notícias do dia. Nesses últimos 20 minutinhos, atualização do noticiário a partir de agora comigo, Daniel Jordano e Samara Souza. O combate ao desmatamento e às queimadas no Amazonas é pauta durante reunião do Conselho da Amazônia Legal, conduzida pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Durante o encontro virtual realizado ontem, o governador Wilson Lima destacou os avanços do Estado, mesmo com os desafios impostos pela pandemia da Covid-19.
O governador pontuou que o estado entra agora em um período de maior tranquilidade em relação ao desmatamento e às queimadas, uma vez que começou o período chuvoso na região. 65 quilos de maconha, tipo skunk, são incinerados pela Polícia Civil em Manacapuru, no interior do Amazonas, ontem. A incineração ocorreu após ser autorizada pela Justiça pela segunda vara criminal de Manacapuru. As drogas foram apreendidas durante a Operação Solimões Sem Fronteiras 2, deflagrada em setembro deste ano. No próximo domingo, dia 29, acontece o segundo turno das eleições municipais. Das 57 cidades onde haverá segundo turno, 18 são capitais. Por causa da pandemia, as urnas abrem 1 hora antes, 1 hora mais cedo, às 7 horas da manhã e fecham às 5 horas da tarde. E entre 7 e 10 da manhã, o horário continua sendo preferencial para os idosos, mas não exclusivo a qualquer que chegue lá mais cedo e também queira votar neste horário. A preferência é para os idosos. Isso mesmo, Samara. E não há biometria e o eleitor precisa levar um documento com foto para votar, hein? O uso de máscaras é obrigatório e haverá álcool em gel à disposição. A recomendação é para que o eleitor leve a própria caneta e respeite a distância mínima de 1 metro para as outras pessoas. Lembrando que a gente também vai estar aqui em regime de plantão, a partir bem cedinho, já a partir das 6 da manhã, com os locais nas janelas locais, atualizando toda a movimentação antes da eleição. As escolas, aquelas pessoas que vão primeiro, tem gente que vai primeiro, já forma uma certa fila ali, a gente vai estar acompanhando também com a equipe na rua e também, é claro, com toda a cobertura a partir bem cedo, durante o longo do dia, Rosane Carvalho, Samara Souza, Arthur Coelho, Alex Ferreira, os nossos âncoras todos, você conosco aqui, Samara, e toda a equipe de produção da Band News Difusora, a equipe de repórteres, para levar para você a melhor da informação logo cedinho, até o final da noite, o último voto da apuração, a gente acompanha e atualiza você a todo momento, inclusive com as nossas lives também no Facebook, as nossas redes sociais também, Band News Difusora, e também no site bandnewsdifusora.com.br, cobertura completa. A gente você confere com a gente no domingo em 93.7 nas nossas mídias digitais. E ele tá chegando. Boemba Boemba, com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megali. Presidente. Acorda, galera amada. Todo mundo pra fora da cama, sabe por quê? Porque a gente tem breaking news assim logo de cara. Uau. Boemba Boemba. Sensacionalista. Trump acaba de declarar que só deixará a Casa Branca quando retirarem o spray bronzeador. Mr. President, não, acabou pode o laque. Retirar a presidência, mas o spray bronzeador nunca. Mr. President, the spray bronzeador is over. Então eu vou. Impressão que o Biden vai chegar na Casa Branca, vai abrir um armário e vai cair assim, pá, um carregamento de toalha branca manchada de laranja. O que a gente vai fazer com isso aqui agora? O que eu vou fazer com tanto laque? Toalha manchada de laranja. Simão, e a Black Friday tá chegando. Sim, é hoje, né? É hoje? É? Sim. Eu achei que era próxima. Que chega novembro, todo dia é Black Friday, né? Oba! É verdade. Tem o Black Week, né? Já é Black Friday. Tem o Black Friday na farmácia, que o influencer Juliano Gonçalves, ele aproveitou o Black Friday na farmácia e comprou para aguentar o restinho de 2020. Vamos ouvir? Vamos lá. Vamos lá. Rivotril, frontal com Rivotril. Rivotril, frontal com Rivotril. Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro. É Black Tarja, né, na farmácia, não é Black Friday. Tarja. É a Black Tarja, só Eu tarja vou preta. tomar isso até a Anvisa liberar a Coronavac. Até 2021, no mínimo. No mínimo. E temos... Frontal. Vamos ouvir de novo. Vai. Vamos lá. Rivotril, frontal com Rivotril. Rivotril, frontal
ritmo legal, né? É gostoso. Gostoso. Viva a zoeira, hasta segunda, presidente! Segunda. 9h50, 9h50 na capital amazonense. Controle e planejamento são as recomendações para as compras da Black Friday nesta sexta-feira. É hoje que tem promoção, mas principalmente na internet, gente. Evite os espaços físicos, evite a aglomeração. Quem tem os detalhes é a Beatriz Silveira. Os especialistas recomendam que os consumidores tenham estratégias para economizar e resistir a algumas promoções da Black Friday. Após um ano de redução econômica em razão da pandemia, o comércio está otimista com a chegada do período de várias ofertas em novembro. Para a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Varejo, a campanha deve aumentar 7% a economia do estado do Amazonas. O consultor financeiro Antônio Carvalho afirma que o planejamento é o segredo para fazer boas compras e economizar com os presentes. Organizar uma lista por prioridade, né? Separar o que você precisa do que é apenas um desejo. Então, manter o foco na lista é uma forma de economizar. O especialista também orienta que o consumidor fique atento aos preços não só neste mês, mas também em dezembro. Todo mundo sabe que em dezembro os preços eles ficam maiores, né? Aumentam os preços de praticamente todos os produtos, de todos os serviços dentro do comércio e dentro da própria indústria. Então, uma dica para economizar é não deixar para comprar em dezembro e antecipar agora. Muita coisa que você compraria, né, em dezembro, perto do Natal, comprar agora na Black Friday, que com certeza você vai economizar. A corretora de imóveis Natália Lima afirma estar esperando a data há algum tempo e que economizou nos meses anteriores para poder comprar na data. Eu andei pesquisando nas últimas semanas, revendo os valores, fazendo comparações das lojas, para ver se eles não vão mentir nos valores dessa Black Friday, né? Eu espero economizar bastante. A Black Friday é conhecida internacionalmente por alavancar vendas no varejo através de promoções e descontos deslumbrantes. Ela acontece tradicionalmente toda sexta-feira da quarta semana de novembro. Band News FM Esportes. 9h52 para falar de esporte. Ele, Patrick Vieira, já por aqui. Bom dia, Patrick. Bom dia, Samara. Bom dia aos ouvintes da Band News Difusora. A gente começa a coluna falando de reforço que está chegando para o FAST, para a Série D. É o lateral Regis. Isso mesmo, Samara. O FAST Clube anunciou nesta quinta, por meio da nota via assessoria de imprensa, a contratação do lateral direito Regis, que vestiu pela última vez as cores do União Cacoalense até o clube cair nas semifinais do campeonato rondoniense, agora no dia 16 de novembro. Ele atuou em apenas uma partida justamente na semifinal. O novo reforço chega para a reta final da Série D, competição em que o FAST já está classificado para a segunda fase desde a antepenúltima rodada da fase de grupo. Esta temporada, o atleta, que tem 31 anos, passou por Juventus de Jaraguá na Série B do Catarinense e Gama do Distrito Federal, que também disputa a quarta divisão. O regulamento da quarta divisão não permite que o atleta atue por dois clubes diferentes na mesma edição. Regis confirmou ter faltado a treinos de forma proposital para causar o fim do compromisso. Como não chegou a jogar na Série D, está livre para disputar a competição pelo FAST. O Regis, que já passou pelo São Paulo, Botafogo. São Paulo, Botafogo, grandes clubes aí da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Legal. Bem que o Botafogo não tá lá essas coisas agora, mas ele passou antes, né? Trocou de treinador hoje, saiu o Ramon Dias e hoje assume o Eduardo Barroca. Vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Vamos esperar. Uma esperança, fio de esperança ainda para o Botafogo sair da zona de rebaixamento. Ninguém merece. Vamos falar agora do Manaus Futebol Clube, que faz jogo da vida. Faz o jogo da vida contra o Remo neste sábado. Conta tudo pra gente, Patrick. Isso mesmo, Samara. O próximo desafio da equipe amazonense será neste sábado, dia 28, contra o Remo, às 6 horas da noite, horário aqui de Manaus, na Arena da Amazônia. E no dia 5 de dezembro encara o Imperatriz às 4 horas da tarde no Frei Epifânio pela última rodada da primeira fase da Série C. São os dois jogos da vida do Manaus nesta Série C. Primeiro agora contra o Remo. Em caso, o Manaus ainda não perdeu nesta competição e o Gavião tem 4 vitórias e 4 empates
como mandante na Série C. E nesta quinta, né, vamos falar um pouco agora de política, entrando aqui no esporte. Em coletiva de imprensa, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que a possibilidade de liberar até 20% da capacidade dos estádios para receber o público, mas, segundo ele, é uma decisão que cabe somente à CBF, né? O Wilson revelou que chegou a conversar com o presidente Rogério Caboclo sobre a questão, presidente da CBF. Apesar do não por parte da CBF, o governador afirmou que o presidente da confederação disse que todos os estádios e estados serão liberados ao mesmo tempo, assim não causando demais danos para algum time. E a gente volta a lembrar que se não tivesse a pandemia, com certeza esse jogo de amanhã contra o Remo estaria lotada a Arena da Amazônia para empurrar o Manaus para essa vaga ali para a Série B, né? A gente espera que o Manaus vença, são 2 jogos muito difíceis, 2 finais para se tentar, né, se classificar para o quadrangular final. Eu acho assim, se a população fosse mais, né, educada, tranquila, né? Quem sabe, como os japoneses estão sendo treinados, gente, para ir para o estádio de futebol. Estão sendo treinados para não estar gritando. Estão sendo treinados para comparecer ao estádio e só fazer aquela presença para dar, né, incentivo ao clube. Mas aqui no Brasil, gente... Apesar de tudo, aqui no Brasil a gente é considerado o país do futebol, né? É muito difícil. Somos o país do futebol, mas infelizmente... É muito difícil comemorar um gol sozinho. As pessoas não gostam de respeitar regras. Infelizmente, as pessoas não gostam. A gente vai para a agenda agora da Série C. Isso mesmo, Samara. Hoje tem Paysandu e Botafogo da Paraíba. Esse jogo é importante para o Manaus na Série C. Lembrando que o Paysandu é vice colocado ali na classificação da Série C. Caso o Botafogo ganhe, é um resultado favorável para o Remo e para o Manaus ali, que os dois estão disputando essa vaguinha, né? E o Manaus ganhando, o Botafogo ganhando hoje e o Manaus vencendo amanhã, o Manaus assume ali a 3ª colocação. Na próxima rodada, que é Manaus Imperatriz, o último colocado, Remo e Paysandu, os dois vão brigar por uma vaguinha ali. Eles dois, né, que se virem lá, eles que lutem. Tá certo. Agora você me fez pensar mais uma vez. Ou seja, o Manaus é vencer ou vencer. Vencer ou vencer, são 6 pontos em 2 jogos. Então é vencer ou vencer, não pode pensar em empate, não pode pensar em derrota. Tá certo. Série A2. Série A2, o 3B enfrenta amanhã também o Real Brasília pelas oitavas de final da Série A2 e tem um placar desfavorável, né? O Real Brasília ganhou no Distrito Federal e agora tem que correr atrás. Certo. Campeonato Brasileiro, sábado. Isso mesmo. Palmeiras e Atlético Paranaense, Santos e Sport, Bahia e São Paulo e Atlético Goianiense Internacional fecham a rodada de sábado e a gente vai acompanhar aqui na Band News Difusora. Obrigada, Patrick. Valeu, Samara. Até segunda. Até segunda com a nossa agenda de esporte, mas o Patrick vai estar com a gente já desde domingo também. Com certeza. Toda a equipe reunida para ter a melhor equipe, para transmitir para você, ouvinte, as melhores e as mais importantes informações sobre o pleito no segundo turno das eleições municipais. Valeu, Patrick. Valeu, Samara. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora as UBSs preferenciais de tratamento da Covid-19 e outras síndromes respiratórias contam com horário ampliado. São 10 unidades básicas atendendo de 7 às 21 horas e 8 abertas de 7 às 19 horas. Nos finais de semana e feriados são 10 UBSs preferenciais em funcionamento. Aos sábados o horário delas vai de 8 às 18 horas e nos domingos e feriados de 8 a meio-dia. Saiba qual a mais próxima de você em covid19.manaus.am.gov.br. Mais que um número, isso significa a vida. Porque cuidar de você é nossa prioridade. Prefeitura de Manaus. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black & Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. Davi é o candidato que veio do povo, está com o povo e vai trabalhar pelo povo. Eu falei que já fui governador, presidente da Assembleia, deputado. Antes eu era um simples motorista. Com muita honra. E no dia mais importante da minha vida política, colocaram uma faixa de governador em mim. Disseram, o governador precisa oferecer um almoço à sociedade manauara e amazonense. E vai ser no restaurante tal. Eu digo, opa, para aí. Eu não sou o governador? Sim. Então vocês vão almoçar onde eu gosto de almoçar. Lá no Mercado Adolfo Lisboa, na banca do Geraldo. Aí chegou lá, me perguntaram,
por que o senhor, no dia mais importante da sua vida política, o senhor veio almoçar no mercado? Eu disse, é exatamente por isso. É que eu vim almoçar aqui. É para que eu nunca esqueça do lugar de onde eu vim. Agora é Davi. Agora é 70. Coligação Avante Manaus. Avante, Democratas, PROS, PTC, PMB, PRTB, PV. O governo federal tá chegando pra ajudar o povo da cultura que não tá podendo trabalhar. A pandemia apareceu e virou um obstáculo. A quarentena aconteceu interrompendo o espetáculo. Pra ajudar o setor cultural veio a Lei Aldir Blanc e o auxílio nesse instante do governo federal. São 3 bilhões para profissionais, espaços artísticos e fomento a atividades. Saiba como solicitar em gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 10 horas em ponto na capital amazonense, ponto final no Band News Manaus desta sexta-feira. Daqui a pouquinho eu volto te atualizando com as principais informações de hoje. Continue ligado, continue interagindo com a nossa equipe. 993-51-9370, 993-51-9370 é o canal direto de comunicação com a equipe Band News Difusora FM. Estava observando aqui o trânsito antes de encerrar. O trânsito ainda continua com forte retenção na Avenida Daci Vargas, em direção ao Dom Pedro. Teve uma ocorrência registrada nas proximidades do Amazonas Shopping ou nas proximidades, aliás, da passagem subterrânea para ter acesso até o Mário Pinto. A via já foi liberada, mas o trânsito ainda sofre reflexo dessa ocorrência na Daci Vargas. 10:01. Você ouviu Band News Manaus. Have your attention, please.